Para vocês é o Matheus Lucas, jogador que é um centroavante, pode jogar também de ponta esquerda, que é um dos destaques do Campeonato Carioca pelo Boa Vista do Rio de Janeiro, tá? Apesar dele ser um jogador que pode atuar nesses dois setores, ele tem jogado mais centralizado pelo Boa Vista nesse Campeonato Estadual, pelo menos até aqui. Lembrando que assim, é um jogador que, tirando o Carlinhos do Nova Iguaçu e outros jogadores igual o Pedro, o Lelê do Fluminense, ele é o jogador com mais gols marcados até aqui nessa primeira fase do Campeonato Carioca, sem contar o Nova Iguaçu, que chegou na final, por exemplo, e sem contar os grandes times, né, do Campeonato Carioca. Então, 12 jogos pelo Boa Vista no ano, 7 gols e uma assistência, desempenho bem interessante, que sinceramente se eu fosse o Remo ficaria de olho nessa alternativa do Matheus Lucas, que lembrando, né, não é uma opção em si para centroavante. Nem acho, por exemplo, que a opção de centroavante é o setor mais carente do Remo na temporada, mas um ponto esquerdo sem dúvidas vai chegar. Ele tem 1,83 m de altura, ano passado passou por 3 times, Ferroviária no Campeonato Paulista, emprestado pelo Avaí, foi bem no Ferroviária, 7 jogos, 1 gol e uma assistência, depois foi para o Londrina, só 9 jogos, 2 gols e terminou o ano no Pouso Alegre na série C, se não tiver enganado agora, 9 partidas disputadas, não foi muito bem até ir para o Boa Vista. Jogador que é revelado na base do Figueirense, passou também no Avaí. No Avaí até foi bem em 2019 e 2021. Naquela ocasião marcou 12 gols em um pouco menos de 24 jogos. Foi muito bem esse desempenho. Depois foi para o Londrina em 2022, 25 partidas, 3 gols. Lembrando que nessa época ele jogava mais pelo lado esquerdo, né? Só que nesse ano agora, jogando como centroavante, teve um bom desempenho. Vale destacar também outro quesito. Ele é ambidestro, então ele pode jogar tanto, pode chutar, né, com a direita, com a esquerda. Eu acho que é uma característica importante, cada vez mais rara também, né, no futebol brasileiro. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Gostou ou não gostou? Lembrando que nesse vídeo eu vou focar mais nessas opções de ponta esquerda, ponta direita, que eu acho que deveria, pelo menos, ser uma das prioridades da equipe do Remo para essa atual jornada. Mais um aqui nesse vídeo em relação ao ponta Vitor Andrade. Até trouxe um vídeo recente falando sobre ele, mas focando aqui exclusivamente para esse retorno no Remo. O camisa número 7 fez uma boa campanha na Portuguesa, no Campeonato Estadual, no Campeonato Paulista, e eu acho que poderia ser um nome para ficar de olho no mercado, né? Ele tem 28 anos de idade, nessa temporada 8 partidas, 1 gol marcado e uma assistência, jogador que foi bem pelo Remo em 2021 e na minha opinião foi o último bom ano dele realmente na sua carreira, né? Naquela ocasião então, 23 jogos disputados, 3 gols marcados e 2 assistências, vestindo a camisa do Remo. Não é à toa que depois disso ele foi no Vila Nova, onde apesar de ter somado números parecidos, ele fez isso no decorrer de um ano. E pelo Remo foi em menos de 6 meses de clube, 21 jogos no Vila, 2 gols e uma assistência. Ano passado 4 jogos pelo time goiano, depois 11 jogos pelo Juventude, que apesar de ter conseguido acesso à Série A, ele foi muito mais reserva, né? 11 jogos no ano. No Juventude foi bem ruim. E aí então, acho que poderia ter essa volta para, quem sabe, dar um retorno na sua carreira. Enfim, ele que pelo Goiás foi bem também em 2020. Naquele ano jogou a Série A, 17 jogos, 4 gols. Não é à toa que depois daquele desempenho foi para a Coreia do Sul, 2 partidas antes de ir para o Remo na disputa da Série B. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Você acha que ele saiu queimado do time? Você acha que não aceitaria esse retorno? Ou não? Você vê que é um jogador que já jogou bem, se voltasse poderia ser uma boa opção. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar aqui também para vocês, né, o mapa de movimentação do Vitor Andrade nesse campeonato estadual, que dá para ver que ele jogou mais pelo um ponta esquerda mesmo, que é um setor que eu acho que o Remo poderia buscar, não sei se para chegar e ser titular, mas para complemento de elenco no decorrer da temporada, certamente é um nome que me chama bastante atenção. E o último que eu quero falar aqui com vocês é uma opção do campeonato estadual, que é o Wellington, ele que tem 24 anos de idade, um ponta direita, que jogou pelo Atlético nesse último campeonato estadual, 11 jogos disputados, 1 gol marcado e 2 assistências pela equipe, jogador que é revelado na base do Cruzeiro e do Atlético Paranaense, e assim, acho que poderia ser uma boa opção, um camisa 7, para essa temporada. Ele que começa a jogar profissional em 2019 pelo Cruzeiro, se firma em 2020, naquela ocasião 31 jogos e 2 gols, além de uma assistência, passa emprestado ainda para a Inter de Limeira e o Brasil de Pelotas, né, naquela ocasião, antes de terminar o seu contrato com o Cruzeiro. Foi jogado no Novo Horizontino, jogou apenas 11 jogos pelo clube e 1 gol. 2022 fez uma boa campanha no Campeonato Estadual, no Campeonato Paulista pela Ferroviária, 13 jogos, 3 gols. Foi para o Atlético também, onde disputou 11 jogos e 3 gols marcados no início do ano passado, né? Naquela ocasião, então, em 2023, pelo Atlético foi bem no estadual e participou do acesso do Criciúma à Série A com 11 participações. Mas lembrando que pela equipe do Criciúma, ele foi muito mais reserva, né, naquela ocasião. Não é à toa que nesse ano voltou para o Atlético, clube no qual já tinha feito um bom campeonato estadual no ano passado. Então, se vocês somos os campeonatos mineiros dele, né, ano passado e nesse ano, foram então 23 jogos, 4 gols e 4 assistências, marcou gols aí também contra o Cruzeiro no estadual em 2023,
eu acho que poderia ser uma alternativa interessante. É um cara alto, tem 1,83 m, se destaca nessa bola parada, no 1 contra 1. Eu acho que para o Remo ali até mesmo poderia chegar para ser uma peça. Bom, então vamos lá. Quero começar falando aqui o primeiro deles, que é em relação ao meio-campista Zé Ricardo. Ele que tem 28 anos de idade, é um volante, né? Que tem aí então passagens pelo América Mineiro e fez uma boa campanha no Campeonato Paulista pela Portuguesa até aqui. Eu vou deixar os números dele aqui para vocês. Lembrando que ele tem contrato até o final agora desse campeonato estadual. A tendência é que ele vá para uma nova equipe. 10 partidas disputadas então pela Portuguesa, passou então por outros clubes, principalmente no América Mineiro, que é o clube no qual ele é revelado. Fez boas temporadas como em 2019, 44 jogos, 2020 também 47 partidas e 3 assistências, e aí ficou de 2021 e 2022 sendo um reserva imediato na posição de meio campista lá no América. Jogou no Ceará no ano passado, não foi bem. O Ceará no passado também tentou várias contratações que não deu certo. Um exemplo claro foi o Nicolas, que hoje está no Paysandu e foi para lá, não conseguiu jogar. E aí então foi para a Portuguesa nesse ano, fazendo uma boa competição. Caso o Remo, o Paysandu aí tenha interesse em um jogador, eu acho que poderia ser um ótimo complemento de elenco para um cara chegar e ser titular. Eu vou deixar aqui também para vocês os números dele lá no SofaScore, nessa atual edição do Campeonato Paulista, né? Como que ele foi? 28 anos de idade, então, né? 1,76 m. Dá pra ver aqui que a nota média dele foi até que razoável lá no SofaScore, 6,86, atuando como volante, tanto central quanto pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Isso é interessante, que ele pode ter um papel ali mais livre, né? Para ele fazer essas movimentações, tanto de desarmes quanto de criação de jogadas, e também para ele jogar com uma função, né? Ah, vai ter um volante, ele é destro, mas tem dois volantes destro, ele pode jogar pelo lado esquerdo, ou por exemplo, ele vai ser o volante destro do time e tem um outro canhoto, ele pode jogar por esse lado direito, bem versátil aí também nessa questão. Destaques para os jogos dele contra o Água Santa e também contra a equipe do Novo Horizontino. 10 partidas, 8 na condição de titular e 2 saindo do campo. Destaque também em relação a ações com bola, né, para o jogo, e também teve aí 6 desarmes no torneio. É um jogador ali que ajudou tanto na criação, na parte ofensiva e defensiva no decorrer dessa temporada. E você, o que acha desse atleta? Um bom jogador, não é? Estou curioso, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, quero falar agora então sobre essa questão envolvendo o Felipe Marques, atacante que tem sido especulado como alvo do Remo, que já estaria fechado, né, com a equipe para a disputa da Série C. Ele que surgiu várias matérias, tá, sobre essa questão do retorno do atacante de 34 anos de idade, que o ponta direita já está certo, que não vai continuar na Portuguesa para o restante do ano. Mas como assim, né, Gustavo? Ele não foi bem na Portuguesa? Que história é essa? Ele está de saída porque a Portuguesa só vai disputar a Copa Paulista nesse ano, e ano que vem deve voltar para disputar o Campeonato Paulista novamente, e vai ter um calendário com a Série D do Campeonato Brasileiro. E aos 34 anos de idade, a tendência é que ele agora vai jogar numa outra equipe, né, depois do Campeonato Estadual. Ele que joga de ponta direita, ponta esquerda, estaria voltando ao Remo depois aí de 4 temporadas, basicamente. Um pouco mais, né, 4 temporadas e meia. Vale lembrar que na Portuguesa ele jogou 10 partidas nesse ano, não marcou nenhum gol, nenhuma assistência, mas até que teve uma nota interessante no SofaScore, ali próximo da nota 7, até que parece ter tido um bom desempenho. Ele que pelo Remo jogou em 2018, naquela ocasião 14 jogos, 3 gols, depois foi jogar no Londrina, passou muito tempo também no Cuiabá, no Novo Horizontino. Na temporada passada jogou pelo São Bernardo e no Novo Horizontino na Série B. Somando essas duas equipes, foram aí 39 jogos disputados, nesse período marcou 2 gols e 2 assistências. Pelo que eu vi aqui, tem vários portais afirmando que ele está realmente próximo de acertar esse seu retorno. Nós vamos ter certeza em relação a isso quando reabrir a janela de transferências já nesse início de abril, até porque vários dos jogadores da Portuguesa têm contrato até o dia 10 de abril mais ou menos, no máximo, né, dia 11, que aí é quando já todos os campeonatos estaduais se encerram e reabre essa janela para o Remo, outras equipes da Série B, C e A do futebol brasileiro contratarem jogadores num espaço de 2 semanas. Eu acho que tem grande chance realmente desse negócio acabar acontecendo. É um atleta identificado, é um jogador que é uma posição que eu vejo que o Remo está carente, um ponta direita, um ponta esquerda. Você gosta? Você acha que é uma boa opção? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, quero falar aqui sobre outra situação que é em relação ao atacante Brenner. Eu vi muita gente perguntando aqui em relação ao centroavante, que já teve uma ótima passagem no Remo, e como que ele está. Lembrando que ele jogou a temporada passada no Sport Cristal, inclusive jogou até a Libertadores pelo time peruano, e foi bem. Acho que fez bem ele ter ido para o futebol aqui na América do Sul. E é engraçado que ele já jogou em alguns países bem alternativos, né? Tá aí com 30 anos de idade, foi contratado pelo América Mineiro no mês de fevereiro, né? Para defender a equipe no Campeonato Estadual. Jogou a reta final, até que, ok, né? 4 partidas e um gol marcado, sendo muito mais reserva do que titular.
das 4 partidas, 3 como reserva, entrando no decorrer do jogo, e uma como titular, que marcou um gol contra o Atlético Mineiro na vitória de 2-1 contra o Atlético, né? O América venceu, mas não chegou à final. Ele que no ano passado havia jogado então pelo Sporting Cristal, do futebol peruano, 15 gols em 42 jogos, teve um bom desempenho com o Thiago Nunes, técnico que depois foi para o Botafogo, mas eles foram muito bem por lá, jogou até mesmo contra o Fluminense e tudo mais na competição, e teve um desempenho até que interessante. Em 2022, teve uma ótima participação pelo Remo, 32 jogos, 11 gols marcados, terminou a temporada com o clube e depois foi, né, para o Ituano, depois de não ter conseguido acesso à Série B, foi jogar a Série B com o Ituano, 9 jogos, 3